Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. O tema tratado da nossa devocional hoje é a aliança de Deus com Josué. E o texto base é Josué, capítulo 24, versículos 14 ao 25, que diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra as habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem vossos pecados. Se deixares ao Senhor e servires a outros deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos terem feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Aqui nós vemos, amados irmãos, mais uma vez que Josué ele reúne as tribos em Siquém para conclamar a uma renovação de aliança. Foi seu ato final como servo do Senhor. Nisso seguiu o exemplo de Moisés, cujo foi o primeiro a que fez o ato oficial, tanto a conclamar o povo a uma renovação da aliança, como o documento perseverado em Deuteronômio. No capítulo 1 nós vemos Siquém, o próprio lugar onde Deus tinha prometido pela primeira vez a terra aos descendentes de Abraão, conforme Gênesis 12, do 6 ao 7. Foi o lugar onde os descendentes se reuniram depois de terem recebido a terra, conforme a Bíblia de Estudo Genebra. No versículo 2, nós vemos: Assim diz o Senhor. Ou seja, Josué ele inicia seu discurso na maneira solene usada pelos profetas, como muitas vezes nós vemos no culto. Quando vem algo de Deus, os pastores falam: Assim diz o Senhor. Então Josué inicia dessa maneira e apresentou o próprio Deus como se estivesse falando em pessoa. Isto parece sugerir que Josué era um profeta além de líder, conforme o comentário bíblico adventista do sétimo dia, no seu volume 2, página 300. Ou seja, aqui ele está falando que Josué também era considerado um profeta. Então, vossos pais, quando Josué fala: Aqui Deus quer servir a Deus de vossos pais, aqui Josué está falando, lembrando, por exemplo, de Terá,
que serviram aos outros deuses. Terá, o pai de Abraão, ele habitava na cidade de Ur dos Caldeus, onde o povo servia a vários deuses. O monumento principal da cidade era dedicado ao deus da lua, o padroeiro da cidade. E também foi reconhecido Sumas, o deus sol, e Nana ou Astarte, a filha dos deuses da lua e de outros deuses. Ou seja, Josué levou os israelitas a lembrarem de que seus antepassados haviam sido idólatras, assim como os povos que eles agora deviam exterminar. E foi só pela graça de Deus que chegaram à posição privilegiada ao qual eles estavam ocupando. Existia o grande perigo de que esquecessem da sua origem e caíssem de volta à idolatria. Nós temos que lembrar da onde nós saímos, do vale de ossos secos, do lamaçal, amados, do pecado. Nós temos que lembrar o que Deus fez conosco todos os dias. Amém? Então, no versículo 15, ele fala assim: escolhei hoje a quem servais. Josué está instigando o povo para uma escolha a favor ou contra Deus. O bravo guerreiro, ele estabelece o exemplo. Ele dá o seu exemplo e diz. Então o povo, na hora, já responde. A ordem de servir ao Senhor, amados, não impede a nossa escolha. Qualquer serviço que não seja voluntário, ele é inútil. Deus põe adiante das pessoas a vida e a morte, e a mostra se ela deve escolher a vida, mas muitas vezes as pessoas escolhem o caminho de morte. Ele, porém, Deus, não interfere quando as pessoas fazem a escolha contrária, nem as protege das consequências naturais da escolha errada. Então, muitas consequências que passamos, Deus permite, porque foi nossa escolha. Então, Josué fala aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós, como líderes da nossa casa, nós devemos cuidar especialmente daqueles que estão sob nosso cuidado, sobretudo da nossa própria casa, conforme o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Seguir sempre no caminho da justiça. Josué expressou a resolução de que tanto ele como sua casa serviriam ao Senhor, a desrespeito de que os outros resolvessem a fazer. Às vezes a escolha de servir ao Senhor se torna um ato singular. Contudo, nós não devemos seguir a multidão para fazer o mal, conforme Êxodo 23, versículo 2. O que estão a caminho do céu devem se mostrar dispostos, apesar de toda oposição, agir contra os melhores, não como uma maioria. Josué foi ou fora notavelmente fiel. Josué foi notável, ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Ele estava resolvido a permanecer dessa maneira até o fim. Seu último apelo ao povo foi para que seguisse ao seu exemplo de se consagrar a Deus. A dignidade e a simplicidade de sua vida aumentaram grandemente o peso das suas palavras. O nosso exemplo como cristão, ele tem muito peso e valor sobre a vida ao qual nós estamos ministrando, ao qual nós estamos atraindo para a presença de Deus. No versículo 16, ele respondeu ao povo, o povo responde a ele, longe de nós abandonarmos o Senhor. O povo está dizendo que jamais vai abandonar o Senhor ou servir a outros deuses. Em resposta ao chamado, o povo repudia os outros deuses, porque eles viram o exemplo de Josué. Eles viram que Josué demonstrou ali para eles. Eles reconheceram a bondade do Senhor desde o Êxodo até a conquista e concluiu que eles estavam prometendo obedecer ao Senhor. Então Josué aqui está fazendo uma aliança com o povo. Neste versículo, parece que Josué que está fazendo aqui uma aliança com os israelitas, mas o fato não é só uma aliança.
ele está agindo no nome do Senhor, como seu representante. Então que nós venhamos, amados, a fazer como Josué, sejamos firmes na sua escolha de servir ao Senhor, sabendo que estamos numa aliança eterna com o Senhor e através do nosso exemplo, muitas outras vidas podem ser salvas e libertas para a honra e glória de Deus. Jesus abençoe.